tarde a todos e todas. É com muito prazer que a gente vai começar agora mais um webinar comemorativo ao Agosto Dourado, que é essa nossa atividade já tradicional aqui da Faculdade de Saúde Pública a respeito de amamentação, que cada vez mais a gente quer que esteja na agenda de ensino, de pesquisa e de extensão, como um tema importantíssimo de saúde pública e de nutrição. Então, hoje, no nosso webinar, nós vamos falar sobre amamentação, vulnerabilidades e pandemia. E eu queria agradecer muitíssimo a participação de cada um dos nossos convidados. E dessa conjuntura, onde a gente está tão demandado, né? Eu acho que o trabalho remoto termina demandando muito mais tempo da gente para participar desse evento, né? Que a gente quer que seja também muito assistido pelos nossos alunos e nossos parceiros. Então, eu queria primeiro falar um pouco sobre quais são as nossas palestras, né? Eu sou a professora Simone Diniz, sou professora titular do Departamento de Saúde e Ciclos de Vida e vou mediar o debate. Então, o que nos foi... nós organizamos, né, esse webinar e eu quero aqui trazer para vocês o nosso imenso agradecimento, não só aos participantes, os nossos palestrantes, mas também ao CR Nutri e à Viviane Vieira, que tem sido uma grande batalhadora na organização dessas ações todas, né? Então, Vivi tem sido uma parceira de ensino, de pesquisa e de extensão no campo da amamentação, então, queria louvar o trabalho, né, que o CR Nutri tem feito, e a ideia é que as palestras hoje a gente possa trazer 3 perspectivas sobre amamentação, vulnerabilidades e pandemia. Nós vamos ter primeiro o professor Henrique Barros. Professor Henrique, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. O professor Henrique é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e vai nos falar das crises sanitárias, do aleitamento, reflexões a partir da Europa e da experiência do COVID, perante o Covid-19. Depois disso, a gente vai ter a professora Marli Augusto Cardoso, que é nutricionista, professora titular aqui do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, que vai falar sobre aleitamento materno e iniquidades sociais em Cruzeiro do Sul, no Acre, no contexto da coorte que ela coordena junto com um conjunto grande de pesquisadores lá do Acre. E, por fim, a Denise Ni, que é mãe de Murilo, integrante da Rede Parto do Princípio e do Grupo Maternamente. Ela é editora de formação e mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública. Ela vai nos falar de vidas descartáveis, problemas longevos, amamentação no contexto da pandemia do Covid no Brasil. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o professor Henrique. Houve uma sugestão de duração das falas de em torno de 20 minutos, né? Mas que acho que a gente pode ficar à vontade com esse tempo e lidar com ele da melhor maneira possível. A ideia é que a gente resguarde algum tempo depois para uma interação com o público, né? Então, mais uma vez, é com grande prazer que a gente inicia o nosso seminário, passando a palavra ao professor Henrique. Muito bom dia a todos. Aí no Brasil é um pouco mais cedo que em Portugal. Se me permitissem, eu iria partilhar o ecrã. Ok. Eu não vou passar todas estas imagens, mas é para lhes dar uma ideia de algum trabalho que temos feito ao longo do tempo. E sobretudo, sob esta ideia de que a amamentação, o aleitamento materno, pode contribuir para reduzir a pobreza e as desigualdades. Eu gostava de lembrar esta citação retirada de um artigo do César, na Lancet há alguns anos, em que ele diz, em que está escrito, possivelmente nenhum outro comportamento de saúde pode afetar um número tão grande de resultados, e simultaneamente em duas populações distintas, das mães e a das crianças. E na Europa, a proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno tem sido uma preocupação, e esta citação é retirada de um documento da Comissão Europeia,
em que reconhece que existem na Europa baixas taxas de aleitamento e que o fim do aleitamento materno é demasiado precoce e que isto tem efeitos indesejáveis e implicações sociais, quer nas mulheres, quer nas crianças, mas também nas comunidades e no ambiente, e que um acesso desigual ao aleitamento materno resulta em desigualdades sociais que eram evitáveis. E daí que a pergunta que nós nos façamos é esta: porque é que se é fundamentalmente reconhecido que o aleitamento materno é bom para a criança e para a mãe, porque é que ele não acontece em mais mulheres? Como sabem, e sabem isso muito bem, tem havido uma enorme discussão em torno desses aspectos, dos aspectos sociais, do contexto do nascimento, e de facto, à medida que a organização social se introduziu na organização biológica, isto levou a que, se a lactação é universal, o ato de amamentar é socialmente construído, hoje em dia em particular, e se tendo em atenção também a forma como as nossas sociedades se organizam e em particular como se organiza a vida das mulheres nas nossas sociedades. O aleitamento não é um acontecimento isolado, mas está influenciado pelo mundo social feminino e pelas próprias lutas feministas que o têm acompanhado. E as decisões sobre o aleitamento são modificadas por razões de natureza política, económica, social e cultural. E não querendo roubar-lhes muito tempo, mas lembrar que, de facto, há aspectos de natureza estrutural que nos interessam muito. Há os espaços onde as decisões ocorrem, os sistemas de saúde, o local de trabalho e a família, e depois há as decisões individuais, as características da mulher, as características da criança e, em particular, da relação. Eu chamo a atenção para esta organização, especialmente porque isto lembra-nos que, perante uma situação de uma pandemia de Covid que nós estamos a viver, o impacto, o efeito que ela terá nas decisões sobre o aleitamento pode ser muito complexo, porque é uma interação que nem sempre compreendemos na sua totalidade, entre elementos de natureza estrutural, o desemprego, a perda de capacidade aquisitiva, a diferença das relações de poder, a violência no espaço doméstico, que o confinamento, nomeadamente, está a trazer para algumas das nossas sociedades, mas também depois a forma como estão a organizar os espaços de emprego e o lugar, por exemplo, o teletrabalho. Será que o teletrabalho, o trabalho em casa, é promotor de um tempo mais alargado de aleitamento? É uma coisa que teremos que ver no futuro. A forma como os contextos da infecção pandémica estão a modificar a família e as comunidades e a capacidade de resposta dos serviços de saúde, porque a passagem das preocupações em direção à infecção está a retirar gente, tempo e espaço físico nos locais de saúde de cuidados primários para, por exemplo, os aspectos relacionados com a promoção da saúde e com a prevenção da doença. E isto terá efeito não só no início precoce do aleitamento, porque para irmos ao tópico que nos interessa, uma discussão importante é saber se as mães infectadas podem ou não, devem ou não iniciar e continuar o aleitamento materno. A nossa posição é que sim, que devem. A infecção pela Covid
a Covid, a infecção pelo SARS-CoV-2 e mesmo a doença, a Covid-19, não devem ser, salvo em situações absolutamente extremas, contraindicações para o aleitamento. E embora, inclusivamente, algumas organizações profissionais médicas tenham durante muito tempo contraindicado a sua utilização. E, portanto, a forma como nós olhamos para todos estes aspectos modifica a situação que possa estar a ocorrer. E reparem que, sobretudo nas famílias e nas mulheres com condições sociais mais desfavoráveis, com maiores vulnerabilidades sociais e económicas, o medo de amamentar pode ser inequivocamente um indutor de desigualdades e de doença pela incapacidade até de alimentar convenientemente os recém-nascidos. Um dos problemas que se discutiram muito e que vocês sabem, e o Brasil pode ser uma sociedade muito interessante para pensar isso, é as questões da etiqueta social. Ou seja, a nossa sociedade está preparada para que as mulheres amamentem, nomeadamente em público. O confinamento, que é muito feroz, tem sido muito feroz nas sociedades europeias, em particular, retorna as mulheres a puérpera e o recém-nascido muito mais, confina-os também ao espaço doméstico e, portanto, as dificuldades sociais que são muito típicas na Europa de alguns países, das classes sociais mais altas dos países do Norte e nos países do Sul são muito evidentes, em que há uma norma social que é completamente desfavorável à expressão pública do aleitamento materno. Depois há um problema muito importante. O aleitamento materno coloca-nos perante os interesses da indústria que tendem a contrariá-lo. E a corrente predominante politicamente também na saúde pública, que não é imune a esses efeitos, pode encontrar circunstâncias em que se favoreça, ou pelo contrário, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, se desfavoreça o aleitamento materno para responder aos interesses do aleitamento comercial. Mas também há a vida das pessoas. Isto é uma imagem de uma situação real, vivida por mim numa investigação em Angola, e em que a entrada, a capacidade de inscrever nas rotinas da vida, aqui até nas rotinas de investigação em saúde, do acesso à alimentação das crianças, dos recém-nascidos e depois dos bebés relativamente cedo, nas fases precoces da vida, é completamente distinta e há, portanto, um caráter social muito marcado. Já que estamos a falar num ambiente académico, é interessante pensar, discute-se muito hoje em dia, discutimos intensamente como é que se vai reabrir ou como é que se vai repreparar, refornecer o espaço académico e o espaço de investigação aos estudantes, aos professores, mas se calhar valia a pena lembrar, na sequência desta imagem publicada na Nature há alguns anos, como é que também nos podemos preparar para receber e para organizar os espaços que normalizem a gravidez e a lactação e os cuidados com as crianças em circunstâncias do mundo académico, por exemplo, que era aqui a discussão no âmbito de um congresso profissional. Seria pensar
da mesma maneira que se organizam os espaços nos congressos, ou se deviam organizar, e algumas grandes reuniões, no Brasil nomeadamente, isso fez-se, que eu assisti já, organizar espaços que promovam o aleitamento das participantes nos congressos. Como é que nesta nova organização do tempo e do espaço isso é considerado? A relação física, mecânica, se quiserem quase industrial, com todos os aspectos, não é recente, como vem por estas imagens com a promoção das bombas automáticas de recolha de leite materno, que são já muito antigas e até em boa verdade pouco têm progredido. Mas um aspecto que é muito relevante e para vocês brasileiros pode ser muito interessante, são a questão dos bancos de leite materno. E em que medida, nomeadamente, nestas circunstâncias atuais da Covid, o aleitamento materno pode estar a ser garantido pela existência de bancos de leite que, de uma forma supletiva, garantam o acesso a esse aleitamento materno para crianças em que as mães biológicas não possam, naquele momento, naquelas circunstâncias, assegurá-lo. E convém aqui, é relativamente pouco ativa, pouco frequente a presença e a existência de bancos de leite materno, de leite humano, nos países europeus, como podem ver nesta imagem que relata há cerca de menos de 2 anos a realidade nos vários países da Europa. Claro que o aleitamento também pode ter este lado complexo, difícil e de uma espécie de negociação complexa entre decisões e entre o que são as vantagens e as desvantagens, como vem aqui nesta imagem de um post no Facebook feito por esta mãe que está simultaneamente a amamentar e a fumar ao mesmo tempo droga e, portanto, independentemente do caráter provocatório, do caráter complexo desta imagem, reparem quem a colocou nas redes sociais considera que isto é uma beautiful picture, que é uma imagem bela de uma mãe que, embora esteja a fumar, está a amamentar o seu bebê. Portanto, isto coloca-nos dilemas complexos sobre a maneira de olhar para isto. Sabendo que hoje em dia, como se vê aqui nesta recorte da revista Science, existe uma tentativa de ter a ciência na cabeça quando se tomam decisões. O aleitamento tem, por outro lado, aspectos que são complexos, são de natureza que têm a ver com a natureza da pressão social, e este título da revista Time é muito interessante, porque a pergunta é: será que eu sou suficientemente mãe? E tem que ver com o facto, com esta imagem de uma figura pública que aceitou posar para uma capa da revista Time com o seu bebê, com o seu filho de 3 anos, ainda a ser alimentado com leite materno. E, portanto, no aleitamento existem todas estas tensões que também não podemos nem devemos esquecê-las. Deixem-me nestes minutos, alguns minutos que restam, independentemente depois da discussão que teremos relacionada com a Covid, mostrar-lhe alguns aspectos até da nossa experiência local em Portugal e na Europa, sobre porque é que isto pode ser importante. Reparem, uma das coisas do aleitamento muito clara
é a retoma de uma imagem corporal satisfatória e com base no estudo na nossa coorte de nascimento, na geração 21, que são mais de 8.600 crianças e mães que nós seguimos agora há 15 anos já, verificar que de facto as mulheres que amamentaram e a duração do aleitamento têm uma relação com o índice de massa corporal da mãe e com a satisfação em relação a ele. E por isso tem um efeito psicológico também na forma de olhar para si própria e em particular, como vem aqui, há uma associação entre o aleitamento, mesmo não exclusivo, e a percepção da imagem corporal 4 anos depois da gravidez. Esta é a imagem da distribuição mundial da proporção de mulheres em cerca de 150 países ao longo dos últimos 20 anos. Qual é a proporção de mulheres que amamentavam ao fim de 12 meses? E reparem que a variabilidade é brutal e chamo-lhes a atenção para ser estranho eu estar aqui a falar sobre isso, quando Portugal é um dos países que oficialmente não tem dados sobre essa proporção. Mas temos dados com base num estudo europeu muito largo, que vem sendo realizado há vários anos, chamado Europeristat, sobre a distribuição do aleitamento exclusivo nas primeiras 48 horas, na generalidade dos países europeus, e reparem que temos dados para Portugal, não é dos países em que o aleitamento é menor, mas é interessante repararem que esses países são, por exemplo, a Irlanda, é Portugal, em que o aleitamento exclusivo nas primeiras 48 horas é mais baixo, e a Suíça. E a Suíça é um aspecto muito interessante, porque a Suíça, como sabem, é o país sede da maior empresa mundial de promoção do aleitamento artificial. Bom, estes aspectos têm sido muito estudados na Europa, conhecem seguramente os dados da Coorte do Milénio na Inglaterra, o aumento do aleitamento com a idade, as mulheres mais velhas tendem a aleitar mais, com a relação com os níveis de escolaridade, com o rendimento, as mulheres mais pobres fazem menos aleitamento, as mulheres das classes sociais mais baixas tendem a ter menos aleitamento, portanto há um diferencial, e esse diferencial na Europa desfavorece as classes sociais mais pobres. São as mulheres mais educadas, mais ricas, das classes sociais mais altas, aquelas que tendem a ter um aleitamento materno, quer iniciado, quer exclusivo, quer qualquer tipo de aleitamento mais frequente nos países europeus. E em Portugal também, como vem aqui na região do Porto, onde nós vivemos, e nessas regiões à volta, onde as nossas crianças da nossa coorte de nascimento existem, são as zonas mais ricas, aquelas em que o aleitamento materno exclusivo é mais frequente, e são os municípios, as comunidades mais pobres, aquelas onde ele é menor. E é muito interessante verificar também que as migrantes que vêm aqui a vermelho tendem a ter uma frequência e uma duração do aleitamento materno maior do que as autóctones. Portanto, há qualquer coisa que se guarda na transmissão cultural e que permanece, como vêem, e por isso as mulheres migrantes na nossa sociedade amamentam mais e também no caso concreto do aleitamento materno exclusivo. Só para terminar estes aspectos, nós mostramos, e existe uma relação entre a exposição à violência
e a duração do aleitamento. As condições sociais adversas fazem com que o aleitamento não ocorra, e como vem aqui, existe, é mais frequente o aleitamento entre as mulheres que alguma vez foram vítimas de violência do que naquelas que nunca foram vítimas de violência. E quanto mais frequente a violência, mais frequente é a ocorrência a não ocorrência de aleitamento materno. E por isso existe um efeito, um risco aumentado de não fazer aleitamento materno, que é independente da idade da mãe, da educação e por exemplo, da idade gestacional, quando as mulheres vivem uma situação de violência. Isso também é verdade nas crianças que nascem muito pequenas, nas crianças muito pré-termo. Existe uma grande variabilidade, como vem aqui, entre os diferentes países. Isto são os resultados de um estudo em que participamos há vários anos, chamado EPICE, que é conjunto de coortes nacionais europeias, regionais europeias, que vão sendo decididas ao longo do tempo. E mesmo em Portugal, agora olhando só para as diferentes unidades de cuidados intensivos em Portugal, reparem como há unidades de cuidados intensivos onde metade das crianças fazem aleitamento exclusivo, todas muito pré-termo, e outras em que apenas 3% fazem esse aleitamento exclusivo. Portanto, há decisões que não têm que ver com o risco individual, mas têm que ver com o risco estrutural. E era isso que eu queria chamar aqui a atenção, porque isso também se nota na Europa, nesta mesma amostra, e claro que as características individuais também têm um papel nisso. E terminar para não nos roubar mais tempo, terminar com este artigo, de novo voltando ao Brasil e ao grupo de investigação do César em Pelotas, onde se mostrou que existe de facto uma associação entre o aleitamento e a inteligência, a educação, a escolaridade e até o rendimento 30 anos depois, o que mostra que o aleitamento pode ser um fator materno, pode ser um fator fundamental no ultrapassar das desigualdades, e esta infecção, ao afastar, ao impor condições de afastamento físico, se não for temperada com a inteligência da compreensão dos fatores que possam determinar o risco, pode levar, além de tudo mais, simplesmente a geração que está a nascer nestes meses da pandemia, por poder ser afastada das vantagens do aleitamento materno, pode estar a ter também por aí um fator adicional de desigualdade e desvantagem social. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Henrique. Cada vez que eu escuto você falar, eu fico pensando nas oportunidades de colaboração que a gente pode desenvolver entre a Faculdade de Saúde Pública e a Universidade do Porto. Eu acho que a gente tem, inclusive, linhas de pesquisas muito análogas. Eu aprendo muito cada vez que escuto. Por exemplo, essa questão da variação do uso de aleitamento materno, né, por instituição, ela é uma amostra de como a gente pode expandir essa boa prática, ou como existe uma cultura, né, muito pressionada por conflitos de interesse que leva a que a gente não ofereça o cuidado melhor, mais seguro, tanto no curto quanto no longo prazo para a saúde da mãe e do bebê, né? Então, essa é uma questão certamente, e queria fazer ecoar isso que você acabou de falar sobre como prevenir o dano adicional de privar as crianças, a termo ou pré-termo, dos benefícios da amamentação. Eu acho que nos primeiros semanas, meses da pandemia, houve algum fundamentalismo. Em muitos lugares, muitos serviços em São Paulo, os bebês foram separados das mães,
não houve mais a hora dourada, houve um afastamento. Então, eu acho que esse tem sido um problema, vamos dizer assim, generalizado, dos primeiros momentos da resposta à epidemia, e agora há toda uma abertura para que a gente, inclusive, faça movimentos sociais para pressionar pela garantia do direito às condutas apropriadas no pós-parto imediato, que no Brasil elas já tinham ganhado uma certa generalização, né? E essas políticas de promoção da amamentação imediatamente depois do pós-parto, elas foram realmente ameaçadas com a pandemia. Então, essa é uma questão certamente fundamental, que voltará aqui no debate. Eu tenho certeza que a Marli e certamente a Denise trarão essas questões com os dados do que a gente tem visto aqui no município de São Paulo, no Acre, aqui no Brasil. Então, com isso, agradecendo muito a sua exposição, professor, queria passar para a professora Marli. Obrigada, Simone. Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu quero inicialmente agradecer o convite de participação nesse seminário, mais uma vez aqui no Agosto Dourado da Faculdade de Saúde Pública. Agradecer à comissão organizadora, na pessoa da professora Simone e também a Viviane, duas grandes incentivadoras desses eventos na faculdade já há muitos anos. E eu aproveito, antes de mais nada, antes de começar a minha apresentação, quero deixar aqui registrado uma homenagem. No próximo dia 31 de agosto é o Dia do Nutricionista, então eu deixo aqui uma lembrança, uma homenagem para todos os profissionais que atuam de modo geral na promoção da saúde, e em particular a esses profissionais, muitos nossos ex-alunos e colegas, que tem atuado na linha de frente, não só agora na pandemia da Covid, mas para garantir o apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno. Então, aqui uma homenagem que eu faço a todos os nossos colegas no mês de agosto. Bom, eu vou aproveitar a fala do professor Henrique, quero parabenizá-lo pela excelente apresentação, vai me ajudar bastante. Eu vou aproveitar a apresentação do professor Henrique e falar um pouquinho nesse contexto da apresentação dele, da nossa experiência, em particular no Acre, e os dados que eu trouxe. Também vou falar sobre as desigualdades sociais em relação à saúde infantil e ao aleitamento materno, mas eu quero apresentar um pouquinho dos dados que nós temos no primeiro ano de vida do aleitamento materno na Corte de Nascimentos Mina Brasil, com base em dados antes da pandemia. E no final eu vou fazer um comentário sobre o que nós esperamos estudar também no segmento da Corte, agora no período durante essa pandemia e no pós-pandemia, que eu espero que seja um pós-pandemia no próximo ano. Então, eu vou aproveitar a fala do professor Henrique, como ele já bem colocou, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e a partir de então, com alimentação complementar, garantindo, então, uma promoção à saúde e sobrevivência infantil como medida importante na saúde infantil. O mesmo trabalho que o professor Henrique apresentou, eu vou também aproveitar, e esse é um trabalho que foi publicado em 2016 pelo César Victor, nosso colega, e demais colaboradores. Foi um trabalho, um marco importante de revisão e de dados na literatura no mundo inteiro, comparando dados de aleitamento materno, em vários indicadores de aleitamento materno no mundo inteiro, segundo o nível de renda desses países, como o professor Henrique já bem comentou. Em relação, nesse estudo, que foi publicado em 2016, a gente pode observar que em relação tanto ao início do aleitamento materno, como já ter sido amamentado, e a prática do aleitamento materno exclusivo entre os bebês menores de 6 meses, e também a prática do aleitamento materno continuado com 1 ano e até os 2 anos de vida, diferiu bastante nessa revisão da literatura organizada e publicada em 2016. E, de acordo com o nível de renda desses países, os dados naquela ocasião mostravam que as práticas de aleitamento materno, tanto o início, vocês vão ver nessa figura, a coluna mais escura dos países de baixa renda,
até baixa e média renda, e o nível mais médio acima da média, e os países mais ricos, né, com práticas de aleitamento materno sempre menores quando comparados aos países mais pobres. Isso eu destaco, complementando o que o professor Henrique comentou. Nessa publicação, eles organizaram, se basearam em 28 revisões sistemáticas e meta-análises, observando que os países de baixa e média renda, somente 37% dos bebês com menos de 6 meses de idade estavam em aleitamento materno exclusivo, com base nesses dados. E a duração do aleitamento materno foi menor nos países mais ricos. Isso por muito tempo, e nós já ouvimos também aqui no Brasil, infelizmente muitos colegas, pediatras e também outros profissionais da saúde, né, eu já ouvi esse comentário, não, mas aleitamento materno é para as mães que não podem comprar fórmula. E, em parte, esses achados, e os autores discutem bem isso, refletem um marketing agressivo de promoção de fórmulas infantis, que, num período na nossa história, infelizmente, isso foi considerado como um status também, algo importante a ser alcançado para segmentos com maior poder aquisitivo na nossa sociedade. E também, como o professor Henrique comentou, né, bom, nós temos tantas evidências atualmente dos benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê como também para a mãe, por que ainda a prática do aleitamento materno não é universal, né? Especialmente o aleitamento materno exclusivo, né? Eu concordo plenamente, destaco o comentário do professor Henrique, que o ato de amamentar é um ato socialmente construído, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, nós vamos mostrar esses resultados em Cruzeiro do Sul, no Acre, antes da pandemia, e realmente que no momento nós temos vários trabalhos e outros grupos estudando o impacto da pandemia nas práticas do aleitamento materno, como a professora Carmen Simone já comentou, é um grande desafio para a gente, mas só que antes da pandemia nós já tínhamos resultados ainda que necessitam de muito cuidado, muita atenção e muita dedicação para melhorar esses indicadores, né? Nessa revisão, os autores destacam a importância de vários estudos em termos epidemiológicos, estudos epigenéticos, sobre o papel do leite materno no microbioma humano. E essas evidências mais recentes mostram que esses benefícios, eles vão além, né, não só no início da vida, mas por um bom curso da vida, e podem, inclusive, expandir esses benefícios entre pobres e ricos. E aqui a gente encontra, provavelmente, uma situação no mundo atual de uma inversão, né, quando a gente percebe que setores da nossa sociedade com maior poder aquisitivo, com maior escolaridade, um acesso mais rápido e fácil a informações e evidências para a promoção da saúde, podem favorecer esse acesso mais fácil para as pessoas que maior poder aquisitivo, quando justamente nós precisamos de um esforço ainda maior para que todos os benefícios do aleitamento materno possam contribuir para minimizar essas diferenças socioeconômicas. E aqui, nos dados do Brasil, rapidamente, eu vou apresentar o inquérito, os dados da segunda pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Essa é a pesquisa realizada em 2009, que mostra alguns indicadores para o país, de um modo geral, e em seguida eu vou apresentar os resultados em relação a Cruzeiro do Sul, no Acre, onde nós temos a Corte de Nascimentos Mina Brasil. Então, aleitamento materno exclusivo, nessa pesquisa de 2009, foi registrado, então, entre menores de 6 meses, em 41% dos bebês, o aleitamento materno continuado no primeiro ano de vida de 59%, e a mediana, então, de aleitamento materno em 11 meses. No Acre, essa mesma pesquisa apontou que o aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses era de 28% e o continuado de 63% no primeiro ano de vida.
ou seja, né, ainda em relação ao Acre, vocês vão ver os nossos dados também em Cruzeiro do Sul, a prática de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, ela realmente é bem abaixo da média nacional, dos dados em outras regiões no país, e também mantém, em compensação, a prática por 1 ano, ela é similar às práticas em outras regiões do Brasil. Quais são os nossos desafios em relação a prática de aleitamento materno no estudo Mina Brasil, né, que é uma coorte de nascimentos em Cruzeiro do Sul? A população da região, né, Cruzeiro do Sul aqui é uma das cidades mais ao oeste, né, do país, vizinha de Manso Lima, que já faz fronteira com o Peru, né? Tem o IDH abaixo da média do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, e teve como um facilitador do nosso estudo uma maternidade de referência na região do Vale do Juruá, que inclui a cidade de Cruzeiro do Sul, como única maternidade, respondendo então por 96% dos partos. Então isso favoreceu bastante a estabelecimento dessa coorte, da coorte Mina Brasil, como um estudo de base populacional. E nós iniciamos, então, essa coorte em 2015, avaliamos também por chamadas telefônicas, o contato com as mães após o parto, e depois também fizemos o segmento dessas crianças e de suas mães aos 6, 12 e 24 meses de vida. Então, em linhas gerais, sobre o desenho da nossa coorte de nascimentos. Nos dados que eu trouxe para vocês, para a nossa discussão hoje, eu apresento os dados relativos ao primeiro ano. No segmento, nós tivemos, então, conseguimos acompanhar dos 1.246 bebês elegíveis para o segmento na área rural, na área urbana, desculpem. Nós conseguimos avaliar com 1 ano de vida 774 crianças, que consiste, então, a amostra dos resultados que eu apresento hoje para vocês. Nesses dados, no primeiro ano de vida, nós avaliamos também o aleitamento materno exclusivo no primeiro mês, que foi um dado de mais fácil aquisição, porque nós ligamos para as mães nesse período por telefone, então checando realmente se elas estavam em aleitamento materno, que outros alimentos eram ofertados nesse período. Então, é uma estimativa o mais acurada possível dessa prática exatamente no primeiro mês de vida. O que nós observamos na nossa coorte é que praticamente, comparando aos resultados que o professor Henrique apresentou, por exemplo, em alguns países europeus, no Acre e em Cruzeiro do Sul, mais de 90% dos bebês foram amamentados no primeiro ano de vida. Então, nesse momento, houve o início do aleitamento materno. Um grande desafio é que, logo no primeiro mês de vida, a introdução de outros alimentos se faz de uma forma muito precoce. O aleitamento materno, aos 30 dias, o aleitamento materno exclusivo foi praticado por menos de 40% dos bebês, com uma duração mediana de 16 dias. Isso medindo de forma acurada em relação à introdução de água, chás e outros alimentos logo no início da vida. Então, isso mostra um momento muito crítico, importante para ações em políticas públicas, para uma intervenção muito precoce para evitar essa introdução de outros alimentos nesse período. Mas disso também depende de uma série de outros fatores para esse sucesso da alimentação, não só de todo o empenho da rede de apoio à saúde infantil nessa fase, mas também, como o professor Henrique comentou, esse ato de amamentar é um ato socialmente construído, e a gente vai observar que a gente tem algumas diferenças importantes em relação às condições de vida das mães, das famílias que participam desse estudo. Nós não observamos diferenças importantes em relação à cor da pele, nós temos mais de 80%, cerca de 80% da nossa população se autodefiniu como pardo, né? E não houve diferenças em relação às práticas de aleitamento materno segundo cor de pele autorreferida, e também
No momento, no primeiro mês de vida, em relação às práticas de aleitamento materno exclusivo, não houve diferença por renda, segundo esse índice de riqueza que nós avaliamos no estudo. Mas nós temos diferenças importantes depois desse período do primeiro mês de vida em relação à escolaridade das mães e ao apoio social que essas mães têm, particularmente viver ou não com um companheiro, como um indicador importante de apoio socioeconômico. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que nesse primeiro mês a prática do aleitamento materno exclusivo nos chamou muita atenção o uso da chupeta como relacionado a uma redução de 33% do tempo de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês. Então, a importância desse uso da chupeta, e ele bastante praticado, independente de outros fatores socioeconômicos das famílias, então é uma prática bem universal, e que há uma necessidade de reforçar a importância de não usar bicos como chupeta ou outros bicos de chuquinhas e mamadeiras nessa fase no início da vida em relação à promoção do aleitamento materno exclusivo. Como eu mostrei, então, essa prática do aleitamento materno continuado no primeiro ano de vida, ela é muito similar ao que foi observado na pesquisa nacional em outras regiões do Brasil. Então, a gente teve, com um ano, cerca de 69% dos bebês que ainda eram amamentados. Então, amamentar é uma prática ainda importante na nossa população, mas com uma introdução precoce de alimentos, mesmo entre os menores de 6 meses e depois dos 6 meses com alimentos não adequados para a criança menor de 2 anos de idade. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de vida, 61% dos bebês recebiam bebidas adoçadas e 71% recebiam outros guloseimas que incluem doces, bolachas e outros alimentos industrializados e ultraprocessados, como, por exemplo, o macarrão instantâneo, que não são indicados na alimentação infantil, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Isso é uma recomendação muito clara da Organização Mundial da Saúde, do uso de bebidas adoçadas, o açúcar contraindicado nos 2 primeiros anos de vida, e a gente observou isso como uma prática bastante frequente. Quando a gente analisa esses indicadores da alimentação infantil, né, da alimentação complementar, no primeiro ano de vida, usando um indicador, por exemplo, diversidade da dieta, então, isso entre tantos que amamentavam ou não, mas considerando a alimentação complementar como uma medida complementar ao aleitamento materno no primeiro ano de vida, uma dieta, segundo esse indicador da Organização Mundial da Saúde, que considera a diversidade de grupos de alimentos de hortaliças, frutas, alimentos como eles devem ser recomendados, minimamente processados na alimentação infantil, aqui nós temos esse valor de, desculpem, não saiu aqui na apresentação, teve algum problema que não apareceu o valor, mas é da ordem de 30%, a porcentagem de crianças que apresentavam a diversidade da dieta, né, que não apresentavam diversidade da dieta, foi maior no primeiro terço de menor índice de riqueza, ou entre os mais pobres, e, em compensação, também entre os mais ricos, uma proporção maior, aqui é da ordem de 40%, que o valor não aparece aqui na apresentação, mas essa proporção da diversidade da dieta foi maior no terço mais rico da nossa população em relação ao mais pobre. Então, mostrando já não só diferenças em relação às práticas de aleitamento materno, mas também a alimentação complementar mais adequada no primeiro ano de vida. E essa publicação, que eu também quero me detalhar um pouquinho mais com vocês, que está online, agora foi recém-publicado no início do mês de agosto, é um trabalho que relacionou o perímetro cefálico no primeiro ano de vida, então o incremento, que seria o quanto uma criança no primeiro ano de vida pode apresentar um crescimento maior do perímetro cefálico, que tem uma alta correlação com o desenvolvimento cerebral, desenvolvimento nessa fase da vida da criança.
E os fatores que nós identificamos como associados a esse incremento do perímetro cefálico foi a relação com a escolaridade materna. Então, as mães com um índice de escolaridade maior apresentaram um incremento do perímetro cefálico maior. Viver com o companheiro como uma medida importante socioeconômica, não só em termos econômicos, mas também de apoio para uma série de atividades, inclusive a amamentação. O ganho de peso, essa diferença do ganho de peso condicional, que ele é calculado em relação ao ganho atingido, ganho de peso no primeiro ano de vida, em relação ao peso ao nascer. Então, é uma regressão desse peso atingido no primeiro ano de vida em relação ao peso ao nascer, que ele não se correlaciona com o peso ao nascer. Basicamente, a diferença do ganho, a diferença de peso no primeiro ano de vida, como um fator associado, um determinante importante do incremento do perímetro cefálico. E o que nós encontramos, que nós destacamos, é o aleitamento materno exclusivo por mais de 90 dias, mostrou-se, então, associado a um incremento no perímetro cefálico no primeiro ano de vida. Esses dados, eles reforçam, inclusive, aquele trabalho que o professor Henrique apresentou, com os dados da Corte de Pelotas de 1982, mostrando o impacto do aleitamento materno no capital humano, tanto no índice de inteligência ser alcançado na vida adulta, como também de maior escolaridade e maior renda. Aqui nós especulamos o papel do aleitamento materno nesse crescimento do perímetro cefálico como um fator importante que pode estar associado por que esses bebês podem atingir um nível de inteligência maior também na infância e com impacto na vida adulta. Então, um resultado importante que reforça algumas evidências e mecanismos biológicos já muito bem estabelecidos do papel do leite materno, da composição do leite materno no desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Eu quero só, assim, para destacar esses resultados, lembrando, né, e diante da pandemia, que a composição do leite materno, essa comparação em relação à fórmula infantil, nesse slide, né, ele mostra a riqueza do leite materno em uma série de biocompostos, né, vários oligosacarídeos que a indústria de alimentos ainda não consegue reproduzir essa infinidade de fatores imunológicos, inclusive, que nós encontramos no leite materno e que não são oferecidos na fórmula infantil. Então, essa diferença ela é muito importante, especialmente no contexto agora da pandemia, né? Então, a gente tem que lembrar que as fórmulas infantis, elas não possuem fatores imunoprotetores necessários para o desenvolvimento adequado do sistema imunológico do bebê. E a amamentação, além de contribuir para a proteção de agentes infecciosos e promoção do desenvolvimento do sistema imunológico infantil, é um potente investimento no capital humano de uma nação, né? Com base em todas as evidências que nós temos atualmente. No contexto da pandemia, então, a Organização Mundial da Saúde, e eu destaco aqui a importância do aleitamento materno e das medidas de apoio e proteção e promoção do aleitamento materno na pandemia, mais do que nunca, né, para que a gente obtenha no futuro indivíduos, não só na infância, mas adultos imunocompetentes e atingindo o seu potencial de desenvolvimento e de inteligência. No estudo Mina Brasil, nós estamos planejando agora um segmento de 5 anos, no próximo ano, começando em janeiro. Nós esperamos, nesse segmento, né, dados resultados recentes do EpiCovid, dados do começo de junho, Cruzeiro do Sul apresentou a 6ª maior prevalência de soroprevalência de Covid-19, né, medida pela exposição ao SARS-CoV-2. Então, esse dado nos chamou muita atenção. Nós esperamos, no acompanhamento de 5 anos, avaliar, então, a soroprevalência para a Covid-19
e analisar a expressão clínica com base no histórico de ocorrência dessa doença, da Covid-19, na nossa população, e relacionar com algumas medidas que nós temos na Coorte, não só em relação à prática do aleitamento materno, mas também a microbiota no primeiro ano de vida e expressão clínica da Covid, da exposição ao SARS-CoV-2 e a manifestação clínica da Covid-19 nas crianças nesses primeiros anos de vida. Então, isso é o que a gente espera agora estudar a partir do ano que vem na Coorte Mina Brasil. Eu fico aqui, então, à disposição para qualquer outra dúvida, esclarecimentos em relação a esses dados e para o nosso debate. E faço aqui um agradecimento a toda a equipe do Projeto Mina, não só os que estão relacionados aqui, nós temos muitos colaboradores. Essa foto é uma parte da equipe que estava trabalhando em campo, em Cruzeiro do Sul, e então eu deixo aqui meus agradecimentos a toda a equipe e a quem nos assiste nesse momento. Obrigada. Obrigadíssima. Professora Marli, sua fala nos atualiza, né, dos grandes avanços que a Coorte tem feito, né, produzindo conhecimento tão importante. E também reforça a importância de políticas públicas, né, para apoio à maternidade. E aí especialmente penoso, né, ver o desmonte de políticas públicas que nós temos visto, né, sobretudo o desmonte da legislação trabalhista e dos direitos trabalhistas relacionados ao apoio à amamentação, desde a licença maternidade, né, com a precarização do trabalho, cada vez mais difícil garantir uma licença maternidade apropriada, sem a qual a amamentação, principalmente a amamentação exclusiva até 6 meses, né, fica muito difícil, mas todas as outras políticas de proteção à maternidade, incluindo creche, né, tudo isso que está muito ameaçado, algumas das quais já completamente, vamos dizer assim, desmontadas, né? Então, é fundamental retomar o debate sobre como as políticas públicas podem apoiar essas mulheres, como você falou, e o professor Henrique também, né? Quer dizer, o que se espera das mulheres, que tipo de contrapartida social, de apoio social, o conjunto da sociedade pode oferecer em termos de políticas públicas para viabilizar que as mulheres possam amamentar e possam ter estabilidade no trabalho, compensação em termos de renda, suporte institucional, apoio em termos de cuidado, etc. Né? Então, esse é um debate que, com a pandemia, colocou de uma maneira muito ativa, né? E também isso que o professor falou, que eu acho que pode ser um objeto de pesquisa, principalmente, eu diria até que a migração para o trabalho remoto contribuiu para que essa proximidade maior das mães que trabalham junto com os bebês amamentassem mais, né? É uma pergunta, né? A gente pode se fazer, né? Então, ou seja, abre-se toda uma agenda de pesquisa que pode nos orientar sobre como enfrentar os desafios novos que a pandemia nos traz, né? Então, com isso, eu vou passar a palavra para a Denise Ni, né? Que vai nos falar. A Denise é da Rede Parto do Princípio e além de ser uma egressa da Faculdade de Saúde Pública, né, que tem colaborado fortemente em várias iniciativas de pesquisa, ela tem essa ligação com os movimentos sociais que nos traz a perspectiva das mulheres, até pela ligação dela via mídia social e grupos de ativismo, né, no campo de saúde da mulher e da criança. Então, com vocês, Denise. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria participar desses eventos da Faculdade de Saúde Pública, com a mediação da Simone. Fico muito grata aí pelo convite. Eu queria começar dizendo assim que é uma honra estar aqui falando, né, junto com pessoas tão ilustres, referências bibliográficas aí, né, para quem estuda o tema. Então, meu nome é Denise, eu sou editora de formação, como já falou aí a Simone, eu faço parte da Parto do Princípio e do Grupo Maternamente, e aí minha transição aí de editora para a área de saúde pública
se deu a partir da minha gravidez, 15 anos atrás. Comecei a ler desesperadamente sobre gestação e parto, e aí acabei me tornando militante, e por conta da militância fui fazer o mestrado e o doutorado na Faculdade de Saúde Pública, na área de saúde da mulher. Então é desse lugar que eu falo agora, né? Como aí declaração de conflitos de interesses, tenho que dizer que estou num projeto de curtíssima duração com o Hospital Albert Einstein, sobre escolhas informadas no parto. Até junho deste ano eu era mediadora de um projeto do Ministério da Saúde chamado Apsion, que é um projeto de intervenção em maternidades com atividades de ensino. Sou egressa da Faculdade de Saúde Pública da USP, como eu disse, né? Fiz o mestrado e o doutorado, e eu acho que o mais importante aí, como declaração aí de conflitos de interesse que eu tenho que fazer, é que eu sou mulher, mãe, integrante aí de movimentos que representam as mulheres. O convite que eu faço aí para todo mundo é fazer uma busca inicial no Google mesmo, com esse termo aí, com essa hashtag SMAN 2020. SMAN diz respeito à Semana Mundial do Aleitamento Materno, que está dentro aí do Agosto Dourado, né, do mês de celebração, de promoção, de divulgação de informações sobre o aleitamento materno. Quando a gente faz essa busca no Google, a gente tem como retorno assim, vários logotipos, várias imagens sobre as redes de proteção e promoção do aleitamento materno, e muitas fotos, né, muitas ilustrações sobre a amamentação. Então, eu particularmente, na minha linha do tempo, né, das redes sociais, na Semana Mundial de Amamentação, eu vi assim, muitas fotos de mulheres amamentando, né, das minhas amigas. São fotos lindas, maravilhosas, mas todas elas assim, de mulheres brancas, né, em ótimas condições sociais, com boa escolaridade. Só uma das minhas amigas que postou esse quadro, que é o quadro, é uma pintura, né, de uma ama de leite. A gente vê aí uma mulher negra amamentando uma criança branca e olhando para o seu próprio filho ali, né, no chão. Então, enquanto eu percorria aí, né, corria as minhas redes sociais, eu fiquei um tanto, estava lá, né, me deliciando com as fotos das minhas amigas amamentando, e aí de repente surgiu essa imagem e ela me deixou muito pensativa por muitos e muitos dias, né, sobre a necessidade de a gente discutir como é que a gente amplia essa discussão sobre o aleitamento. Então, quando a gente fala em aleitamento materno, do que a gente está falando? A gente está falando dos fatores estruturais, contextuais e individuais. Aí, assim, eu tenho que dizer que é um privilégio ser a última a falar, porque várias dessas coisas já foram abordadas anteriormente de maneira fantástica, tanto pelo professor Henrique como pela professora Marli. Então, eu posso até correr um pouquinho, né, nessa parte aí. Mas uma das coisas que a gente tem que mencionar é a relação da amamentação com os modelos de assistência ao parto e nascimento. Então, se a gente tem uma boa atenção ao parto, com uma entrada em trabalho de parto espontâneo, um parto com poucas intervenções, ou aquelas intervenções somente estritamente necessárias, sem abuso, né, de fármacos, com contato pele a pele na primeira hora, com um apoio, um suporte, uma orientação para a amamentação realmente baseada em evidências, a chance de a mulher amamentar é muito maior. No caso brasileiro, a gente tem que falar também, a gente não pode deixar de considerar o fato de a gente ter um sistema de saúde suplementar, né, que são os hospitais privados, operados quando a mulher é atendida por um convênio médico, né, o seguro de saúde, ou mesmo quando ela paga, né, as instalações do próprio bolso, que nesses lugares, nessas maternidades, embora as coisas estejam mudando um pouquinho ao longo do tempo, a gente vê assim, um atendimento que é voltado para a cesariana marcada antes do trabalho de parto, né?
e que é quase que uma linha de produção, digamos assim, né? Pelo menos nas maiores maternidades privadas aqui de São Paulo, a gente vê isso com muita clareza. E nesses lugares, mesmo que eles façam aí uma propaganda, né, de humanização da assistência e de que estejam se sensibilizando para a importância do parto normal, eles ainda têm muitos vieses, tanto na organização do atendimento, como também na promoção do aleitamento materno. Então, aí a gente tem também que, quando a gente fala de amamentação, a gente também tem que falar dos mitos relacionados a isso. Então, coisas que a gente mais ouve, né? Sobre leite fraco, que a mulher não vai ter leite suficiente, que o leite não é bom, ou principalmente que o leite artificial, o leite em pó, ele é tão bom quanto o leite materno, ou até melhor do que o leite materno, né? Então, assim, a gente tem que entender que muitas mulheres querem amamentar, elas têm esse desejo, mas a gente tem muitos mitos, né, muitas falas circulando aí na nossa sociedade que prejudicam a amamentação, que não ajudam em nada, né? Outra coisa que também já foi falada tem relação com o trabalho, ou a falta do trabalho, né? Então, a gente tem, por exemplo, na situação da pandemia, o professor Henrique falou da situação de teletrabalho, eu tenho alguns palpites, assim, né? A mulher que tem uma posição social melhor, que pôde ficar em casa durante a pandemia, fazendo trabalho à distância, se ela tiver uma criança que ainda está sendo amamentada, quanto mais rica, né, essa mulher, mais condições ela vai ter de manter essa amamentação, mas não vai ser, muito provavelmente vai ser com a ajuda ou até mesmo a exploração de uma outra mulher, que faça o serviço doméstico, né, ou que tenha os outros cuidados com a casa, ou mesmo que ajude na criação nos cuidados com essa criança, enquanto ela está se dedicando ao trabalho remoto dela na frente do computador, por exemplo, né? E aí, conforme a gente vai olhando para situações de maior vulnerabilidade, a gente vai vendo que a pandemia é uma situação extremamente ameaçadora para algumas mulheres, né? Que, por exemplo, no caso do Brasil, a gente viu aí quando começaram a ser pagos os auxílios emergenciais, muitas mulheres com bebês recém-nascidos tinham que ir para a fila do banco para receber, ou para fazer um cadastro, ou para receber esse auxílio e ficar horas e horas fora de casa com esse recém-nascido. Então, isso está muito relacionado aí com a situação, com outras vulnerabilidades sociais já existentes, né? E ainda na questão do trabalho, não basta que ela tenha o vínculo, né? Assim, tem a questão de ela ter um trabalho, ter uma condição de trabalho decente e uma compreensão por parte do empregador dela, né? Uma compreensão e reconhecimento por parte do empregador dela de que ela vai precisar fazer as pausas para cuidar da criança ou para amamentar essa criança. A gente tem também uma situação aí de culpabilização da mulher, né? Então, assim, de verdade, os fatores relacionados à amamentação das características da mulher são tabagismo e obesidade, né? São esses fatores que talvez atrapalhem, dificultem um pouco o estabelecimento da amamentação, levando em conta as características da mulher, mas na nossa sociedade a gente tem aí uma extrema culpabilização da mulher. Então, se ela quer amamentar, ela louca porque amamentar é difícil, porque tem que acordar de madrugada, porque exige muito da atenção e do corpo da mulher. Se ela não quer amamentar, ela é egoísta, ela é irresponsável, enfim, qualquer que seja, se ela quer amamentar à noite, ela é louca, gosta de sofrer, ou se ela não quer amamentar à noite, ela está pondo o bebê dela em sofrimento. Então, qualquer que seja a situação, a gente sempre dá um jeito aí de culpar a mulher por isso, né? E outra coisa tem relação com a objetificação da mulher, que tem essa... bom,
a erotização do corpo da mulher, né, dizendo aí que os seios são são algo da estética e que estão lá para o prazer, né, e algo relacionado somente ao erotismo, né. Então aí tem, por exemplo, aí a Grazi Massafera, que tem 38 anos, ela é atriz, participou aí ficou famosa a partir do Big Brother, né. Aí tem a Antônia Moraes, que tem 28 anos, filha da Glória Pires e do Orlando Moraes. Na foto da Grazi, ela falava que se tivesse filho, ela não ia conseguir pegar mais nenhum trabalho, né. Essa moça, a Antônia, eu fiquei um pouco em dúvida sobre como interpretar a legenda, o título, né, que fala, aos 28 anos, Antônia encanta seguidores ao postar de biquíni. Eu fiquei meio em dúvida, assim, qual era a questão com a idade dela, assim, que aos 28 anos ninguém poderia encantar mais de biquíni, fiquei meio sem saber. A Larissa Manoela, ela está com 19 anos e ela... Posso? Posso? Não. Ela fez a Joaquina, Maria Joaquina, no Carrossel, e aí, assim, eu fui para o Instagram, eu costumava sempre trazer fotos de capas de revista para falar sobre como que o corpo da mulher é visto pela sociedade, né? Mas capa de revista agora é algo já démodé, né? A gente já quase não tem mais revista impressa, então eu trouxe alguns sites, e aí eu fui muito no que o Murilo, que é o meu filho já adolescente, no que ele tem feito, né? Que é olhar Instagram e outras mídias sociais. Então, essa moça, ela tem 19 anos, e aí essa daqui é a Sofia Valverde, que tem 14 anos, e a foto dela é no dermatologista dizendo que é muito importante cuidar da pele sempre. E eu fiquei um tanto assustada com uma menina de 14 anos, que não tem absolutamente nada na pele, como a gente pode ver, tirando a foto, na dermatologista, falando sobre a importância de cuidar da própria imagem, né? E aí eu fiz questão de trazer essa foto de uma garota de 14 anos tão preocupada com a sua própria imagem, porque a gente viveu aí muito recentemente essa situação da menina de 10 anos que foi abusada ao longo de vários anos por uma pessoa da própria família, e ainda, para nosso horror, né, teve várias pessoas que reagiram dizendo, enfim, essa notícia que está aí, né, um padre dizendo que ela compactuou com esses abusos e tal. Então é só para falar do tanto que a gente erotiza o corpo, no caso é uma menina, né, uma criança, né, ainda, mas assim, se nessa idade a gente já tem esse nível de erotização, né, de objetificação do corpo da mulher, né, quanto mais em idades mais velhas, né? Aí são algumas frases, eu não gosto nem de falar muito sobre isso aí, que é algo de muito terrível que aconteceu, né? Então, outro aspecto que a gente tem que mencionar, além da erotização do corpo da mulher, diz respeito aos conflitos de interesses. Uma coisa que eu queria comentar a respeito da fala do professor Henrique, é que ele falou que existe uma etiqueta, né, de que em certas regiões da Europa, de que amamentar em público não é legal, né? Vira e mexe aqui no Brasil a gente tem esse problema também, e lá vão as mulheres realizar algum mamaço, né, ocupar algum espaço em que alguma mulher sofrer algum tipo de constrangimento ao amamentar. Mas chamou muito minha atenção isso, né, porque a gente vê as notícias da Europa das mulheres fazendo topless. O topless é super aceitável e comum, ficar com os seios à mostra para tomar sol, e pôr o seio à mostra para amamentar não é uma coisa legal. Isso acho que confirma um pouco disso que eu estou falando, sobre a que serve o corpo da mulher, né? Sobre conflitos de interesse eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas de toda forma, é só para a gente entender que amamentar não é fácil da perspectiva da mulher. Muitas vezes a mulher quer amamentar, mas ela tem que enfrentar aí uma série de dificuldades, tem que vencer uma série de barreiras para conseguir fazer isso que ela quer, né?
E aí, por que amamentar? Acho que isso já foi explorado bastante, né? Amamentar é tudo de bom, né? É bom para as crianças, porque previne infecção, previne problemas de maloclusão, aumenta a inteligência da criança, reduz sobrepeso, diabetes, e quanto mais se pesquisa sobre a amamentação, né, mais coisas positivas a gente descobre a respeito. Na perspectiva da mulher é a mesma coisa, tem cada vez mais evidências de que amamentar é bom para a mulher, porque protege câncer de mama, aumenta o tempo entre as gestações, provavelmente protege de câncer de ovário, diabetes e por aí vai. Tem aí essa notícia aí, né, de que se todas as crianças fossem amamentadas, provavelmente a gente evitaria 823 mil mortes de crianças menores de 5 anos e 20 mil mortes por câncer de mama a cada ano. Então, são números estrondosos, né? Claro que a gente dificilmente atingiria aí todos os bebês sendo amamentados, mas eu acho que é um número para a gente pensar sobre a importância dessa proteção e promoção da amamentação. E aí, se é tão bom, né? Por que é tão difícil promover a amamentação? E aí eu também trouxe algumas imagens mais antigas, como o professor Henrique, porque eu acho que elas dão um pouco de pistas assim, sobre o que vem acontecendo, né? Os leites artificiais, né? Eles foram colocados já desde o lançamento seu lançamento como um produto da tecnologia, como algo muito bom e desejável, né? Esse anúncio eu acho algo de fantástico, assim, não arrisque a vida do seu filhinho, você não deixaria ele na janela, para ele pronto para se atirar, então, você também, porque você vai colocá-lo em perigo, né? E só tem um alimento que é bom, que convém para essa criança no seu primeiro ano de vida, nos seus primeiros meses de vida, que é o leite, mas que seja de boa qualidade e puro. E como que você vai ter certeza disso? Usando leite condensado marca Moça, para os bebês recém-nascidos. Então, essa já foi uma recomendação da indústria para as mães, né? Olha aí, mais uma propaganda fantástica. E aí, às vezes, os pesquisadores devem se deparar com no campo de pesquisa, com mulheres que engrossam, né, a mamadeira com maisena, e aí eu pediria muito que eles não se chocassem com isso, e que não dessem bronca nessas mulheres, porque se elas fazem isso, é porque alguém na família delas já aprendeu isso, e olha como que ela aprendeu isso, né, fazer isso. Essa propaganda, ela não é do Brasil, mas eu achei ela, assim, algo... Os bebês se desenvolvem com carne e a melhor carne, olha aqui, a melhor carne que seu bebê pode comer com 3 semanas. Carne enlatada da Swift. Assim, eu acho que hoje poucas pessoas dariam uma coisa dessa para um bebê de 3 semanas. O outro é a propaganda de leite evaporado, que deve ser leite condensado também, não tenho muita certeza. Mas aí a gente olha para essas propagandas e pelo próprio visual dela, a gente já vê que são antigas, né? Que elas não são coisas recentes. Então a gente fica achando que é uma coisa do passado, que hoje não tem mais isso, né? Até que a gente se depara aí com um site dessa empresa aí que todo mundo conhece, sabe qual é, vendendo aí a grande solução tecnológica aí para alimentar os bebês. E tem essa outra aqui também. Percebam que eu mudei de slide, não é o mesmo produto. Eu vou colocar aqui, ó, um em cima do outro. Então, um é uma fórmula infantil, ou seja, é um leite em pó desenvolvido e formulado para bebês. E o outro é um composto lácteo, que além do leite em pó, tem mais outras coisas no meio da sua composição, que não são aquelas coisas que a professora Marli falou, que são boas do leite materno. São outras adições. Eu acho que dá para imaginar que as pessoas se confundem com as embalagens, achando que tanto faz comprar um ou outro, e obviamente o que não é específico para bebês, ele é mais barato.
Então, eu nem preciso falar, né, me estender muito nisso, é só entrar no próprio site aí. Tem várias perguntas sobre cada um desses produtos, muitas delas perguntando assim, o que é melhor, né? Poxa, os dois têm a mesma composição, por que eu tenho que... O pediatra recomendou um, eu queria comprar o outro, o que eu faço? E aí a recomendação, as respostas da Nestlé são sempre no sentido de consulte o seu médico, fale com o seu médico. E aí a mulher vai falar com o médico, e é um médico formado, veja só, num curso, numa residência, que tem uma parceria com a própria Nestlé, né? Então, a Nestlé que formou esses profissionais. Então, assim, qual que é a chance desse profissional de entender de aleitamento materno, de reconhecer a potência e todos os benefícios do leite materno, quando ele mesmo foi formado pela empresa que vende os leites artificiais? Será que ele vai ter uma visão crítica a respeito desses produtos? Será que ele vai entender o quanto ele prejudica o aleitamento materno ao prescrever um produto desse? E aí a gente se pergunta, né? Ai, nossa, por que então a Nestlé está tão interessada no Brasil, né? Por que ela veio oferecer de graça, tão boazinha, esse curso para os residentes em pediatria, né? Bom, o Brasil, a gente observou um aumento de 6,8% no consumo de fórmulas entre 2014 e 2019, isso acompanhando aí um crescimento nas vendas globais de fórmulas de 44... Em 2014, foram 44,8 bilhões de dólares em vendas de fórmulas. Só para você ter uma base de comparação, bilheteria global de filmes, estamos falando de Hollywood, 38 bilhões de dólares de faturamento, ou seja, faturou mais do que a indústria de cinema, né? A projeção para 2019 era de 70 bilhões de dólares, ou seja, é um setor que não viu crise, né? Aí outros conflitos envolvidos que eu achei que eu deveria acrescentar, sendo residente em São Paulo, diz respeito à lojinha da maternidade, né? Estou falando aí das maternidades privadas, porque no Brasil a gente teve uma boa experiência com a iniciativa Hospital Amigo da Criança, promovendo aleitamento materno, né? Desestimulando venda de bicos e chupetas, a propaganda, né, das fórmulas, apesar disso tudo que eu mostrei, né? Imagina se a gente não tivesse a norma brasileira que proíbe, né, a veiculação dessas propagandas. Mas é muito comum nas maternidades privadas brasileiras que elas vendam produtos que, teoricamente, ela está oferecendo para ajudar na amamentação, mas que a gente sabe que prejudicam. Um desses exemplos é o bico de silicone. Eu desconheço mulher que tenha dado à luz em maternidade privada aqui no município de São Paulo, que não tenha recebido um diagnóstico, digamos assim, de que o bico dela não era bom o suficiente para amamentar e que ela não tenha comprado esse bico de silicone da maternidade. Então, assim, eu acho que o comércio aí um tanto eticamente questionável. No contexto da pandemia, o que a gente vê, as perguntas frequentes sobre a amamentação. Fui lá no site da OMS para ver o que eles traziam sobre questões sobre a amamentação no contexto da pandemia. Então, aí a gente vê lá, pode passar a Covid pelo leite materno? Quem tem Covid pode amamentar? Quem está muito mal de saúde com Covid, o que faz, né? E qualquer que seja a pergunta relacionada aí com a Covid, dado que a gente não tem evidência de que o vírus passa pelo leite materno, a grande orientação sempre tem sido dar leite materno para a criança, desde a primeira hora de vida, ou assim que for possível, porque as vantagens de você oferecer esse leite materno para o bebê superam sempre os possíveis riscos, né? Falando dos grupos de gestantes, as preocupações dessas mulheres enquanto elas estão grávidas ainda, parece que no contexto da pandemia elas não estão se preocupando tanto com a amamentação. Mas quando as perguntas surgem, elas são muito relacionadas ao senso comum, todos os outros tópicos que eu já mencionei aqui.
E aí, o que tem acontecido é que, na dúvida, as respostas, tanto dos profissionais como das instituições, como dos governos, têm sido, aqui no Brasil, recorrer a uma postura culturalmente confortável para essas pessoas, que é justamente no sentido de não recomendar o aleitamento materno, né? Ou de recomendar a inserção de fórmulas artificiais, com essa sobrevalorização da tecnologia, com o questionamento dos consensos científicos internacionais. Então, a gente tem evidência, por exemplo, de que não passa, o leite materno não traz o vírus para o bebê. E mesmo assim, essa evidência ela é posta em xeque, inclusive pelos profissionais, e as mulheres ficam inseguras, né, sobre o que fazer. E aí a gente vê também uma intensa precarização das relações trabalhistas, já desde 2016, e que se intensificou aí com a pandemia, como a gente bem sabe aí a gente foi chamada de flexibilização da legislação trabalhista, mas na verdade uma erosão dos direitos, né? Especialmente dos direitos das mulheres. E aí a gente só vê aí o aumento da culpa materna, né? Porque aí se ela não segue o conselho, se ela segue o conselho do profissional de saúde, então ela não vai amamentar nem pegar o bebê. Mas se ela não vai amamentar nem pegar o bebê, como que ela vai cuidar do bebê? Ela se sente culpada. Mas se ela desobedece o profissional e vai lá, pega o bebê e amamenta, e aí ela fica com medo de transmitir, de deixar o bebê dela doente. Ela também se sente culpada. Então é um dilema Tostines, né? Isso é da minha época, né? Que a propaganda dizia: vende mais porque é fresquinho porque vende mais, usando aí uma propaganda da indústria, né? Para falar da culpa materna, assim, ela fica um tanto quanto sem saída. E aí, quem seriam as pessoas mais afetadas no contexto da pandemia aqui no Brasil? A gente tem que falar dessa diferença entre o setor suplementar e as pessoas atendidas pelo SUS, conforme eu já mencionei. E tem aí uma outra questão, que não é só o modelo de assistência a que elas vão ter acesso, mas depois, né, muito provavelmente, quem tiver atendimento pelo SUS vai ter um manejo mais adequado do aleitamento pela existência da rede de bancos de leite humano, como o professor Henrique mencionou, que aqui tem um papel muito importante, não só na assistência aos bebês, né, fornecendo o leite para os bebês internados, mas também fornecendo orientação para as mulheres que procuram banco de leite, com dúvidas sobre como amamentar. Para as mulheres que são SUS dependentes, esse vai ser o principal apoio que elas vão ter depois da alta hospitalar, né? Já as mulheres que têm acesso a mais informações e mais dinheiro, elas conseguem contratar serviços privados para ter uma assistência. Então, se tem uma fissura, elas conseguem tratar. Se elas estão com dúvida, elas contratam alguém para prestar essa consultoria de amamentação. Isso ainda não existe no SUS, ou existe de uma maneira muito rudimentar, não acessível para todas as mulheres, o que é um grande diferencial. E, de toda maneira, as pessoas mais afetadas continuam sendo aquelas pessoas nascidas de mães pretas, pobres, privadas de liberdade, e que tem aí, né, uma questão não só de curtíssimo prazo, né, uma questão de sobrevivência, né, que pode fazer a diferença ser amamentado ou não, mas também no longo prazo, né, como que essas pessoas vão se desenvolver e ter as possibilidades de ascensão social. Porque num contexto que a criança, tudo bem, ela não foi amamentada, mas ela vive numa família em que o pai e a mãe são altamente escolarizados, têm acesso à informação, têm acesso a livros, têm acesso a um bom sistema de educação, muito provavelmente o fato de ela não ter sido amamentada não vai ser tão impactante na vida dela, né? Acho que os dados estão aí para mostrar isso. E aí, quais seriam os caminhos possíveis? A primeira coisa que eu sugiro é justamente a mudança do modelo de assistência ao parto,
para que seja uma assistência pautada por evidências científicas, acho que isso a gente vem falando exaustivamente, fortalecer e ampliar a rede de bancos de leite humano, então eu estou muito contente pela apresentação que eu tinha elaborado, porque ela não destoa em nada, né, do que já foi dito até agora. Intervir no modelo de formação dos profissionais de saúde, isso é fundamental, porque a gente vê que, enquanto a gente tiver a Sociedade Brasileira de Pediatria fazendo parceria com a Nestlé, por exemplo, vai ser impossível a gente mudar esse cenário, aliás, ele tende a ser cada vez pior. E o modelo de formação dos profissionais também tem que ser um modelo que minimamente desenvolva a capacidade crítica desses profissionais, para que, diante de uma pandemia, por exemplo, como a que estamos vivendo, eles consigam ler uma evidência e consigam construir uma lógica de atendimento na sua cabeça, né? Consigam estabelecer uma conduta que se baseie naquela evidência que tem surgido, né? E outra coisa que eu acho fundamental, que a gente tem que lutar para ter aqui no Brasil, é a inserção de pessoas vulnerabilizadas na universidade, e principalmente na universidade pública e na área da saúde, que eu acho que isso vai mudar a cara do atendimento em saúde. Outra coisa é que a gente tem que desenvolver uma comunicação acessível, e aí é um pedido que eu faço, que a gente tem que acabar com esses eufemismos de dizer substituto de leite materno, porque leite em pó não substitui leite materno, ele não é um leite materno cover, assim, né? Ele é um produto industrializado que é útil para aquelas mulheres que não queiram ou não podem amamentar, mas ele não substitui, nem de longe. Acho que aquela imagem que a professora Marli mostrou deixa isso bem claro, como o leite artificial está muito distante de ser um leite materno, né? A indústria não apoia a amamentação, então a gente tem que fazer de tudo para combater essa falácia. A indústria só promove o conhecimento que interessa a ela mesma, então quando a Nestlé faz a propaganda junto com a SBP, dizendo que ela está apoiando a qualificação de residentes em pediatria, isso deveria ser objeto de denúncia ao Ministério Público Federal, e as duas entidades deveriam responder por isso. Eu falo que as crianças já usavam telefone na SBT. A indústria fatura muito dinheiro com a não amamentação, então isso também precisa ficar claro. Aí uma das sugestões seria fortalecer os grupos de apoio local e fomentar a criação de grupos específicos. Então, uma coisa que tem me sensibilizado, por exemplo, para mulheres que residem na periferia, que vivem problemas por causa da condição de vida delas, elas precisam ter uma escuta de uma pessoa que saiba do que elas estão falando, que consiga compreender o que elas estão falando. Então, esses grupos precisam ser fomentados, eles precisam ser fortalecidos também. E aí, outro pedido é para que a gente não deixe nunca de pensar aí nessa pintura e refletir sobre tudo que ela significa. Eu falei demais, desculpa. É isso, obrigada. Obrigadíssima, Denise. Acho que tivemos um painel bem amplo, com várias perspectivas, né? E agora podemos começar a interação com o público, né? A Bibi, ela já selecionou algumas das perguntas, e eu queria também fazer alguns comentários de algumas perguntas, então eu vou começar, antes de a gente passar a palavra, né? Eu queria que o professor Henrique ele comentasse um pouco mais sobre a pesquisa sobre violência durante a pandemia, porque eu acho que esse é um grande assunto aqui do Brasil, e dado o caráter recente da pandemia, a gente tem pouca informação a respeito disso, e eu acho que esse é um tema muito importante, que repercussão não só na amamentação, mas em outros desfechos de saúde, certamente, né? Gostei muito do que a Denise ressaltou, né, a importância do modelo de assistência ao parto na sabotagem total, na inviabilização, né? A gente, em décadas passadas, a situação era muito melhor, muito pior, a gente conseguiu melhorar muito essa situação para ter um hospital e uma assistência mais amiga do bebê, ainda que nem sempre amiga da mãe, né? Eu acho que agora a gente está conseguindo convergir as agendas de uma assistência mais amiga do bebê com amiga da mãe, que é uma coisa muito importante, né? E como isso, né, tem trazido
desafios novos com a pandemia, né? E você mencionava, Denise, que os fatores que são ligados ao indivíduo, que são relacionados ao sucesso da amamentação, tabagismo e obesidade, mas mesmo esses são muito dependentes de políticas públicas, né? Então, acho que todo grupo que trabalha com epidemiologia nutricional e também com políticas para ajudar as pessoas a respeito das suas próprias várias dependências químicas, entre elas tabagismo, também tem uma questão muito importante, que é a questão da regulação. E a gente está vendo um colapso da regulação. Aqui no Brasil, nós estamos vendo um problema super grave, né? Eu acho que você mencionou a NBCAL, né? A norma brasileira de comercialização desses produtos, como ela tem sido fragilizada. E para acabar de completar, até falando isso para o professor Henrique, né? Porque isso é uma realidade muito local, nós tivemos, na última semana, uma desmontagem da vigilância sanitária no município de São Paulo. Então, nem vigilância sanitária a gente está tendo mais, né? Porque a regulação do mercado, da venda, etc., ela é uma das questões importantes na garantia de que a gente terá melhores resultados em termos de amamentação, né? Então, quero também lembrar a importância da nossa combalida e precária democracia formal, mas a importância do voto, da gente votar em pessoas que estejam comprometidas na retomada, né, também dessas políticas no Brasil como em outros países do mundo, né? Por exemplo, foi mencionado o fato de que os Estados Unidos não apoiou políticas de amamentação históricas, né? E mesmo abertamente apoia a indústria, né? Então, como é que a gente pode retomar toda a organização internacional que sempre houve de movimentos sociais, junto com a academia e outros atores sociais, para restringir, né? Como é que a gente pode pôr limites, né, a essa perda de direitos e avançar numa agenda progressista que estava em curso, né? Vou ler aqui algumas das perguntas que a Viviane selecionou para a gente. Tem uma pergunta sobre drogas na gravidez e a amamentação, e foi pedida referência bibliográfica, né? E a professora Marli já disponibilizou a respeito especificamente de maconha, de marihuana. Eu acho que também é um tema que eu acho que os convidados estão convidados a comentar, né? Também um comentário sobre a lojinha da maternidade, né? Pergunta da Samantha César. Segundo as orientações do Ministério da Saúde, a amamentação deve ser mantida mesmo quando a mãe apresenta COVID, o SARS-CoV, o teste positivo, né? Lógico que a mulher precisa se sentir confortável com essa situação. Gostaria de perguntar para a professora Marli e a Denise como elas enxergam essa situação da pandemia e a influência na amamentação, né? Tem uma pergunta dos possíveis impactos ao longo prazo, né? Da parceria Nestlé com a Sociedade de Pediatria. Que desafio para desconstruir esse laço? Como nós, mães, poderíamos colaborar para isso? Estão todas todos estão sendo parabenizados no chat. Bom, já temos um monte de perguntas, questões levantadas. Então, a Denise fala também aqui. O professor Henrique não poderia falar sobre o estudo relacionado à violência, né? Então, tem perguntas para todos aqui. Quem gostaria de começar? Eu ia sugerir o professor Henrique, dado a distância. Se nós tivermos qualquer problema com sua conexão, por favor, Henrique. Ok, então eu gostava de 2 ou 3 pontos. É interessante, nós temos trabalhado bastante nas questões da violência, na relação da violência com o desenvolvimento e também com o aleitamento. E em Portugal havia uma preocupação importante sobre o que é que se podia passar. Como provavelmente sabem, no Brasil, Portugal, a partir de meados do mês de março, teve um confinamento muito pesado. Nós estávamos proibidos, inclusive, de viajar entre municípios. Portanto, as pessoas estavam mesmo em casa. E havia uma preocupação muito grande com o facto de, nas relações conjugais violentas, poder haver problemas de incapacidade de pedido de socorro, porque as pessoas estavam fechadas nas mesmas habitações e não havia acesso a espaços, digamos assim,
de independência, inclusive para pedir ajuda. Os dados que existem neste momento são relativamente poucos ainda. Aparentemente não houve um aumento da violência das relações, nem de relações abusivas, nas relações interpessoais e nomeadamente nas relações amorosas. Mas nem houve, até pelo contrário, houve uma diminuição das mortes violentas associadas a situações de violência doméstica. Mas estes dados ainda são muito iniciais. Em relação ao aspecto e portanto nós ainda não sabemos, vamos tentar perceber melhor agora o que é que se passou. Em relação à questão do aleitamento materno e à Covid, o que aconteceu foi o seguinte: desde o início que o nosso grupo e outros grupos em Portugal defenderam de uma forma muito intensa o direito à mulher decidir sobre se queria ou não amamentar a sua criança. E ser uma decisão da mulher e não uma decisão da equipa médica. Até porque a informação que existia inicialmente parecia fazer crer que nem havia transmissão mãe-filho durante a gravidez, como não havia transmissão importante pós-parto. E, portanto, se houvesse cuidados de higienização das mãos, limpeza do mamilo, etc., o aleitamento materno teria todas as vantagens e não teria nenhum inconveniente. É interessante que, como sabem, um grupo chinês publicou, fundamentalmente chinês, um consórcio de pediatras, por meados de finais de março, início de abril, agora não tenho a data exata, publicaram uma proposta de atuação contra esta ideia e propondo a separação imediata da mãe e do recém-nascido. E é interessante que em Portugal, inicialmente, os pediatras e as equipas de neonatologia tinham uma posição muito autoritária, retirando as crianças às mães. E felizmente isso foi mudado e neste momento a mulher é que decide se quer ficar com a criança ou não, e a generalidade das mulheres, portanto, a proporção das mulheres que amamentam é igual àquela que existia antes da infecção e, portanto, mas foi um trabalho que foi importante do ponto de vista, digamos assim, quase de ativismo social, porque a posição biológica dos médicos, neonatologistas, pediatras, foi uma posição muito agressiva, muito biológica, de separar, e nós, inclusive, na altura, usamos argumentos que vêm a propósito de uma discussão que se colocava aqui, e eu pus-lhes aí também uma referência bibliográfica que eu penso que é interessante, sobre uma espécie, para utilizar o termo americano e inglês, uma espécie de trade-off entre as vantagens e desvantagens, que é o que se coloca em relação, por exemplo, à utilização de drogas. E nomeadamente para a marijuana, para a maconha, para o haxixe, como queiram chamar, a posição genérica é que, embora se saiba, até com o cigarro, que o cigarro pode modificar, por exemplo, os padrões de sono das crianças que estão a ser amamentadas, a vantagem do aleitamento, a relação com a mãe, tudo isso ultrapassa as eventuais desvantagens de uma exposição precoce, por exemplo, à marihuana. E se virem, os profissionais que foram inquiridos nessa publicação que eu lhes enviei, fundamentalmente tinham esta impressão, não é? Que as vantagens da ligação emocional ultrapassavam as eventuais desvantagens que, na verdade, ainda são pouco conhecidas do efeito da marijuana. Em relação à cocaína e sobretudo à heroína, não é bem assim, mas também não há praticamente estudos, porque os grandes dependentes de coca e de heroína praticamente não fazem aleitamento materno, não há gravidezes continuadas e, portanto, não há um corpo de conhecimento ainda suficientemente importante mas sabemos que aí a exposição a esse tipo de drogas é seguramente desvantajosa. Para a marijuana existe ainda muita incerteza e nessa incerteza
o aspecto principal é valorizar a relação mãe-filho. Para terminar, nós em Portugal temos estado a olhar também muito para a questão da promoção dos produtos comerciais que contrariam o aleitamento materno, e isto significa basicamente estamos a falar da Nestlé. E o que se tem verificado são aspectos, embora a lei portuguesa seja razoavelmente protetora, mas há maneiras, digamos assim, de contornar a lei. Por exemplo, quando hoje em dia as pessoas vão a um mercado, fazem as suas compras, têm aqueles cartões em que a empresa sabe exatamente o que é que as pessoas compraram. Se naquelas compras tiverem, imaginem, fraldas para bebés, mesmo que sejam fraldas para bebés muito pequeninos, que nascem pré-termo, as pessoas recebem em casa publicidade a produtos lácteos, o que é ilegal, obviamente. Obrigada, professor. Quem mais gostaria de comentar esse conjunto de perguntas super importantes que a gente teve aqui? Olha, eu posso falar um pouquinho, resposta à pergunta da Samantha, sobre o contexto da Covid-19, né, sobre em relação à amamentação. Bom, antes de mais nada, a gente comentou aqui no chat, eu não fiz uma declaração de interesses, né, de conflitos de interesses, ou como a professora Simone comentou, declaração de interesses, mas eu achei isso muito importante que a Denise tenha feito isso na sua apresentação, então eu aproveito para comentar que eu não tenho nenhum conflito de interesses a declarar, mas tenho uma declaração de interesses importantes, né? Porque eu acho que muito da minha experiência com a amamentação pessoal foi muito favorecida por eu ser mulher branca, de um extrato atualmente socioeconômico favorecido, ter um companheiro, pai dos meus filhos, que me ajudou muito, sempre dividimos muito nossas tarefas em casa, e eu acho que diante desse cenário, né, antes da Covid, nós já identificamos, por exemplo, não só nos dados nacionais, no Brasil, em vários países no mundo, e no Acre, ainda temos muitos desafios para a promoção do aleitamento materno, como a Organização Mundial da Saúde preconiza. O aleitamento materno exclusivo, como a Denise também colocou, é um desafio muito grande para as mães, né? O que seria uma coisa muito espontânea, porque a gente observa, por exemplo, comunidades mais rurais, nas comunidades indígenas, que já tem por tradição todo o apoio na comunidade em amamentar, isso não é tão fácil no nosso contexto atual. Então, já era difícil antes da pandemia. Durante a pandemia, há vários elementos que nós não sabemos como eles estão, como o professor Henrique comentou, né, no contexto da violência, do confinamento, das dificuldades. São vários fatores, essa divisão de tarefas, e que a nossa sociedade, dependendo do extrato socioeconômico, então não só econômico, mas também social, que tipo de apoio as mães nessa fase do puerpério têm para a promoção do aleitamento materno. Em relação à Covid-19, a recomendação da OMS é manter todo o apoio e incentivo, todas as rotinas de acolhimento nas maternidades para a promoção do aleitamento materno, né? Até eu coloquei na minha apresentação uma mãe amamentando com máscara, então a orientação técnica da OMS, se essa mãe estiver disposta, estiver em condições bem para amamentar, ela deve ser apoiada nessa decisão, né? E a dificuldade maior, como o professor Henrique comentou, são essas rotinas e o entendimento das equipes de saúde nas maternidades, nos hospitais, no pós-parto imediato, e depois quando essa mulher volta para casa, e aí tem um grande desafio de continuar amamentando, dependendo das condições de saúde dela. Então, eu acho que a gente tem uma orientação geral, viu, Samantha, da OMS, do acolhimento nas maternidades, de todas as ações, tem buscar a manutenção dessas ações da melhor forma possível durante a pandemia, mas a decisão importante, a avaliação que a equipe tem que tomar
isso, como o professor Henrique comentou, depende muito das condições dessa mulher, quanto ela quer amamentar, se ela está se sentindo bem. Os benefícios do leite materno para o bebê atualmente, apesar desse trade-off, como o professor Henrique comentou, eu acho que no contexto da pandemia, ele é muito importante, ele precisa ser avaliado de um modo geral e caso a caso, né? Então, há benefícios importantes do aleitamento materno para a mãe e para o bebê, mas quando esse procedimento ele coloca em risco tanto o bem-estar da mãe como o bem-estar do bebê, ele tem que ser avaliado de uma forma mais sensível, mais acolhedora, como a professora Simone comentou, né? Beneficiando ambos, mãe e bebê. De outra forma, esse trade-off ele não está trabalhando, não está funcionando bem. Então, eu acho que essa é meu comentário sobre isso. Denise? Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Assim, de fato, o que a gente tem de evidência científica hoje apoia, né, a manutenção da amamentação, e o que a gente tem visto surgir de dúvida assim, entre as mulheres, para aquelas que nunca amamentaram, elas não fazem muita ideia que elas podem enfrentar dificuldades quando o bebê nascer para amamentar, né? E aí, quando de repente elas se deparam com essas dificuldades, é aquilo que eu falei, assim, aquelas que têm mais recursos, elas conseguem contratar um serviço de consultoria, mesmo que seja à distância. Inclusive, foi uma coisa, tem acontecido de uma maneira surpreendente, que mulheres que têm recursos financeiros, mas que moravam em regiões onde elas não dispunham desse tipo de atendimento, agora elas estão conseguindo acessar com consultoria, aconselhamento para amamentação à distância, digamos assim, né? E coisa que antes elas não conseguiriam ter acesso. Mas isso muito vinculado ao poder financeiro dessas mulheres. Aquelas que não têm essa condição financeira, a gente sempre fala dos bancos de leite, mas a verdade é que é muito difícil, né? Uma mulher que está com um bebê recém-nascido, você fala para ela sair e ir a um banco de leite que geralmente está dentro de um hospital, né? Então, fica uma situação bastante complexa. Para aquelas mulheres que já têm bebês, as dúvidas, elas recorrem muito, elas acabam se tornando um questionamento do conhecimento científico também, né? Parece que está na moda isso agora, né? Então, por mais que a gente traga, né, que o leite materno é protetor, né, e é legal, e é bom para ela, para o bebê, existe sempre essa dúvida, né? Mas é melhor mesmo do que o leite artificial? Será que, na dúvida, não é melhor eu dar, então, o leite artificial? Esse impasse acaba surgindo, mas eu vejo isso muito relacionado ao contexto que a gente tem, né? De excessiva medicalização, de sempre de questionar, né, a capacidade do corpo da mulher e questionar a autonomia também dessas mulheres, sempre nesse sentido. Então, na verdade, fiquei um pouco feliz assim que acho que a gente falou tudo muito numa mesma direção, assim, né, coisas muito semelhantes, até apoiados em estudos, os mesmos estudos, algumas coisas assim, né? Obrigada, Denise. Eu queria fazer alguns comentários finais, né? Antes de passar para a Viviane, que vai nos falar da programação de sexta-feira. Então, infelizmente, os profissionais de saúde não são os mais ligados em evidências científicas. Eu faço um alerta do Google de rastreamento, e ontem eu recebi um estudo de Portugal, o autor correspondente, o sobrenome dele é Basto, e ele recém publicou um artigo comparando a ideia da capacidade dos profissionais de entender o benefício da mamografia e do valor preditivo positivo, negativo, enfim, alguns conceitos assim. Aí ele estudou médicos, especialistas, enfermeiras e a população geral. Qual foi o resultado? Quem é que acertava mais o valor preditivo? Quem é que tinha uma noção mais próxima da realidade? Adivinhe? A população geral. Depois, as enfermeiras. E, por último, os médicos. Ele fala que os médicos eles são muito frequentemente
Esse estudo é de Portugal, viu, professor Henrique? Foi publicado essa semana. Então, assim, isso exemplifica como os profissionais, infelizmente, eles são educados, né? Não só no seminário, no simpósio, na sociedade profissional, etc., mas na sua própria formação, o que é ensinado como conhecimento autoritativo se distancia da evidência científica. O conhecimento autoritativo e a evidência científica não são necessariamente a mesma coisa, né? A outra questão é sobre todo o debate sobre feminismo e amamentação, feminismo e cozinha, ou seja, quantas mulheres perdem ou deixam de perder quando elas dedicam esse tempo, né? Esse trabalho desmonetizado, como diz a Silvia Federici, né? É um trabalho desmonetizado, quanto isso é uma perda para a cidadania das mulheres, para suas capacidades de estudar, de trabalhar, de obter renda, né? de ascender socialmente, se isso é uma vantagem ou uma desvantagem para as mulheres. E até analisar a diversidade do discurso feminista, mas também voltando para a questão de que tipo de apoio social a gente tem, desde a divisão do trabalho em casa até o apoio de políticas sociais. Então, no DMA desse ano, no Dia Mundial da Amamentação, naquela semana que a gente faz um conjunto de eventos, esse ano, a gente já programou um debate sobre feminismo e alimentação e nutrição, incluindo a questão da amamentação. Então, retomaremos esse debate em breve, né? Então, com isso, eu queria imensamente agradecer a cada um dos participantes. Eu acho que a gente, cada vez que se encontra, um momento que a gente acrescenta energia para a gente, é uma alegria manter esse senso de comunidade e manter acesa a chama do agosto dourado, né? Então, eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês, o professor Henrique, a professora Marli, a Denise, né? E, com isso, passar a palavra para a Viviane, que vai nos falar do evento de sexta-feira. Eu também quero agradecer a Simone, né, por ter moderado essa mesa que foi tão enriquecedora. Enquanto eu ouvia as falas, já vinha fazendo comentários. A Denise está marcada não sei quantas vezes lá no Instagram já. Eu quero agradecer a Denise, professora Marli, professor Henrique, que eu sei que está de férias e mesmo assim se disponibilizou a estar conosco. E aí eu quero fazer alguns convites, né? Então, daqui a pouco, às 5 da tarde, a partir das 17 horas, então, começam de novo as lives que vão acontecer pelo Instagram do CR Nutri. Então, a gente vai ter uma live com a fisioterapeuta do Centro de Saúde, a Fernanda Salles, que ela vai fazer uma atividade prática, na verdade, voltada especialmente para gestantes, falando de mudanças de postura, fortalecimento do assoalho pélvico. Então, quem tiver interesse, assista a live. Quem tiver condições, quiser praticar, então, arruma um espacinho em casa para poder fazer os exercícios com ela. E às 19 horas, aí eu vou estar com a Manu, a gente vai fazer o mãozinha na massa. Sempre tem um mão na massa no CR Nutri, a gente faz todo mês, então hoje vai ser uma proposta um pouquinho diferente, então eu vou cozinhar com a Manu. A gente vai fazer comidas pensando na alimentação dos bebês, mas na alimentação da família como um todo, né? Para desmistificar aquela ideia de que comida de bebê é sem graça, sem sabor, e então como que a gente pode unificar tudo isso. Amanhã a gente também tem mais algumas lives acontecendo sobre manejo de aleitamento materno com a Laís, vai ter atividade de yoga, a gente vai falar sobre antroposofia e alimentação infantil, e na sexta-feira, para terminar, a roda de chá, também uma live que a Samantha vai fazer com a Ana Lúcia, e o último webinar, que vai ser sobre as relações entre aleitamento materno e alimentação infantil. Então, tem ainda uma programação, a gente está no meio do evento, tem uma programação vasta até a sexta-feira. Então, muito obrigada, Vivi. Então, como Faculdade de Saúde Pública, quando eu me apresentei, eu esqueci de dizer que eu sou vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública. Então, como Faculdade de Saúde Pública, quero dizer que eu fico muito orgulhosa desse evento e espero vocês na próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais.